Qual é a época mais bonita do ano? Você concorda que o Natal traz um sentimento diferente para todos nós? As casas ficam mais arrumadas, as ruas cheias de luzes e decorações. As pessoas ficam até mais bonitas, não é mesmo? O brilho e as cores tomam conta de todos os lugares. Você costuma enfeitar a sua casa com luzes, estrelas e uma árvore bonita? Que presente você gostaria de ganhar agora no Natal? Geralmente, nós não pensamos em coisas ruins ou até mesmo situações desagradáveis nessa época do ano. Mas hoje, no programa Está Escrito, eu quero relembrar com você qual é o problema do Natal. Fique comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Incontáveis milhões de cristãos em todo o mundo irão celebrar o Natal este ano, tal como você e sua família estão se preparando para fazer. Muitos honram este dia especial com algumas de suas tradições favoritas, cantando canções de Natal ou fazendo cultos especiais. Outros marcarão o nascimento do Salvador de maneira única em sua própria cultura. Esta época do ano, sempre muito iluminada, nos lembra que a luz do mundo, Jesus Cristo, veio até nós, da maneira mais humilde possível, sem muitos holofotes, para mostrar-nos que a esperança não é um holofote brilhante, mas sim uma chama reluzente. Não um som que sacode a terra, mas um pequeno sussurro. A nossa esperança baseia-se nas promessas de Deus na sua palavra, promessas de que a sua glória encherá a terra como a água cobre os mares, embora vivamos num mundo que muitas vezes parece mais escuro do que claro. A evidência da nossa esperança pode ser muito pequena, às vezes nem sequer é visível, mas podemos consolar-nos com o fato de Jesus, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ter aparecido certa vez na primeira noite de Natal, como apenas um bebê numa manjedoura. Durante esta época do Natal, valorizemos a beleza da luz cintilante que é a nossa esperança, confiando que mesmo essa pequena luz será o início de um belo e poderoso ato de Deus. Eu vou começar aqui já desejando para você um Feliz Natal. Espero que esse final de ano, especialmente como estamos próximos do Natal, você tenha aí na sua vida muita bênção, muita paz, muita alegria para você, para aqueles que você ama, para a sua família. Que esse Natal seja uma época de renascimento da paz, da esperança, especialmente do perdão de Jesus. Eu queria aproveitar nesse momento e oferecer para você aí esse guia de estudos, a nossa revista Esperança, A Origem de Tudo. Esse é um baita de um presente de Natal para você. Se você quer saber um pouquinho mais sobre temas importantes, de onde nós viemos e para onde é que nós estamos indo, você tem que entrar em contato agora com a gente no WhatsApp 12 98244 4449 e pedir a sua revista A Origem de Tudo. Só lembrando que você não tem custo nenhum, vai chegar no melhor endereço que você apontar e você não vai precisar pagar nada por isso, tá bem? É claro, isso porque os nossos queridos anjos da esperança nos dão a condição de enviar para você em qualquer lugar do Brasil, graças às doações que eles fazem todos os meses. Você que é anjo da esperança, meu muito obrigado, um Feliz Natal. E para você que acredita aqui no Ministério da Novo Tempo, mas ainda não é anjo da esperança, liga agora mesmo. A nossa central Anjos da Esperança vai ajudar você a entender o que você precisa fazer para ser anjo da esperança. Então ligue agora no telefone 0 operadora 12 2127 3030. Esse é o nosso número de atendimento da central Anjos da Esperança. O ano voou, não é mesmo? Chegamos no Natal, época especial, bonita, cheio de brilho, cor, delícia, comida boa. Mas eu queria falar com você hoje sobre o problema do Natal. E para isso,
Quero convidar você a ir à Bíblia comigo, Mateus capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Eu vou ler aqui na minha versão Almeida Revista Atualizada. Diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E o texto aqui segue: Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me a mim, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo, e entrando na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O maior banco da Alemanha, o Deutsche Bank, transferiu acidentalmente 6 bilhões de dólares para a conta de um único cliente. O que foi que aconteceu? Um funcionário júnior se atrapalhou e cometeu essa barbeiragem enquanto o seu chefe estava de férias. Por essa razão, ele acabou sendo demitido. E a pessoa que recebeu esse benefício teve por alguns momentos a alegria de ser o homem mais rico da Alemanha. Olha, muito parecido com essa história, o contexto que a Bíblia apresenta da grande mensagem de que o Banco Celestial transferiu todos os seus fundos para a nossa miserável conta quando Jesus veio a este mundo. Mas isso não foi por engano. É exatamente isso que nós celebramos no Natal. O maior de todos os presentes que nós recebemos, o Deus feito homem, nascido de mulher, como um de nós, veio aqui para vencer o pecado e nos oferecer a salvação. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Mas será que o Natal foi só alegria? Ou também aconteceram alguns problemas? A gente não gosta de pensar muito nisso nessa época do ano, né? Porque, apesar de dezembro provavelmente não ter sido o período que Jesus nasceu, de fato, ele sempre traz para a gente aquela sensação de que nós estamos vivendo a melhor parte do ano. Você concorda? Tudo fica mais colorido, tudo fica mais bonito, parece que até mesmo nós ficamos mais alegres. Mas quais foram os problemas que o nascimento de Cristo trouxe? Veja, o registro da chegada de Jesus, ele foi feito por apenas 2 evangelistas. Lucas, ele traz uma perspectiva gloriosa, acompanhada de um canto de um coral de anjos que apresentaram a maior de todas as canções. Já Mateus, ao contrário disso, ele traz uma perspectiva mais sombria. Ele está mostrando uma realidade mais adversa, problemática. Problemas que o nascimento de Jesus trouxe. Veja, o propósito principal de Mateus é mostrar que a recepção ao Filho de Deus, o Messias, ela foi marcada por extremos. Conforme disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando Jesus chegou, houve homenagem de longe e hostilidade de perto. A ironia do Natal é que os magos, que estavam muito distantes,
eles cruzaram os desertos e vieram do Oriente para adorar Jesus, apesar de não saber exatamente onde ele estava. Enquanto que os sacerdotes, que eram os especialistas da religião, eles estavam a apenas 10 quilômetros do local de onde Jesus nasceu. Mas eles não se interessaram em ver Jesus, apesar de eles saberem exatamente onde ele estaria. Você consegue perceber o contraste? O ponto mais importante não é onde o Messias vai estar, mas qual o interesse que eu tenho nele. Isso se torna cada vez mais essencial, porque essa mensagem ainda continua ecoando, apesar de ter passado mais de 2000 anos. Qual que é o seu interesse no Natal? Você está interessado no presente, na comida, na festa, na companhia, nos amigos? Ou você, de fato, está interessado na chegada do seu Salvador? Você está preocupado com a sua salvação? Voltando aqui ao contexto de Mateus, a indiferença que os religiosos tinham ao longo do tempo se transformou em ódio. E esse sentimento foi responsável por levar Jesus à cruz. A curiosidade dos magos, ao contrário, se tornou numa devoção completa. Aparentemente, sobram apenas duas opções entre nós e Cristo: ame-o sempre ou o odeie eternamente. E aí, o que você escolhe? Eu quero analisar com você os personagens do Natal e encontrar aqui as dificuldades que estão relacionadas a ele. A primeira perspectiva, eu quero ver com você a realidade dos magos do Oriente. Eles eram pessoas improváveis, mas eles estavam no tempo certo, com a intenção correta, mas no lugar errado. Eles foram para Jerusalém, eles não foram para Belém. A grande pergunta que eles fizeram parece que ainda ecoa: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Veja, os evangelhos, eles descrevem esse poder de atração que Jesus exercia sobre as pessoas. Todos os improváveis eram atraídos a ele. É só você olhar as mulheres promíscuas que o evangelho apresenta, os bandidos, os criminosos do colarinho branco, pessoas que eram colocadas à parte pela sociedade, enxergavam em Jesus a oportunidade de um novo começo. Eles disseram: viemos para adorá-lo. A busca destes homens parecia ser a mesma dos pecadores diante de Cristo. Pessoas improváveis se prostrando com o rosto em terra, adorando o Senhor dos senhores. Por que os magos que estavam distantes esperavam esse Messias rei, enquanto que os sacerdotes e os escribas e uma cidade inteira pareciam ignorar a sua chegada? Como é que pode isso ter acontecido? Quem eram esses magos? Por que eles procuravam por Jesus? Eles disseram lá, né? Nós viemos do Oriente. Provavelmente esses magos aqui, eles vieram da Babilônia, o local onde o estudo da astronomia ele era muito forte. Mas se os magos vieram dessa região pagã, como que eles conheciam o Messias? O verso 2 diz assim: nós vimos a sua estrela. Veja, eles não viram uma estrela, mas sim a sua estrela. Como é que eles sabiam que aquela era a estrela que anunciaria a chegada do Messias? Enquanto eles estavam estudando os astros, eles procuravam pelo sinal da sua vinda, mas como é que eles sabiam isso? Se você for comigo ao Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 24, o verso 17, você vai entender uma profecia importante. Diz assim: uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Veja, a profecia de Balaão apontava para o aparecimento de uma estrela que guiaria até o Messias. Mas como é que eles sabiam disso? Como é que o Messias poderia ser aguardado em um lugar tão distante como a Babilônia, por exemplo? A resposta para isso talvez esteja em Gênesis 25 e alguns versos que eu quero ler com você. Primeiro, o verso 1 e o verso 2. Diz assim: desposou Abraão outra mulher,
chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Abraão teve uma outra mulher, além de Sara e da concubina Agar. Essa mulher se chamava Quetura. Ela lhe deu estes filhos que eu acabei de ler aqui para você. Só que Gênesis 25, verso 5, verso 6, diz que Abraão fez uma coisa interessante com esses filhos. Diz assim o texto: Abraão deu tudo que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Olha só que interessante. Os filhos de Quetura foram enviados por Abraão para o Oriente. Ele tinha sido orientado por Deus para preservar Isaque das possíveis influências que esses irmãos poderiam exercer sobre os seus descendentes. Apesar deles terem sido enviados para longe, Abraão os havia orientado sobre a chegada do Messias. Deus não fazia nada sem antes informar o seu servo. Isso está lá em Gênesis 18, verso 17 até o verso 19. Olha só o que diz. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou a fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Como que os descendentes de Abraão, estes magos, aguardavam o Messias? Eles tinham o conhecimento da profecia que Deus já havia apontado. Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 3 e o verso 6, diz literalmente isso. Mais uma evidência de que Deus havia orientado aqueles homens ao que iria acontecer aqui. Olha o que diz o texto de Isaías: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. A vinda destes homens cumpre exatamente o que estava apontado pelo profeta Isaías. Essa romaria de povos distantes vindo ao encontro da glória do Senhor. A estrela que eles viram lá no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Já dizia o ditado: quem procura, acha. Se lembra das palavras? Homenagem de longe, hostilidade de perto. Todo aquele que procura pelo Senhor o encontrará. É isso que diz Jeremias 29, verso 13 e o verso 14. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Continua dizendo o profeta: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. As palavras do profeta Jeremias também encontram eco no Natal. Todo aquele que o procura, o acha. Porque, na verdade, não somos nós que o buscamos, ele que veio ao nosso encontro primeiro. Essa é a realidade do Natal. Os presentes que estes homens trouxeram estavam relacionados ao fato e à vida do Messias. Eles apontavam para o seu ministério e para a sua morte. Quer ver só uma coisa? Eles trouxeram ouro, incenso e mirra. O que isso significa? O ouro era a oferta da riqueza oferecida aos reis, o reconhecendo como rei. O incenso era usado pelos sacerdotes para mediação diante dos deuses. Então, eles também, além de rei, entendiam que Jesus seria um sacerdote. E, finalmente, a mirra, que era um perfume usado para embalsamar as pessoas. Aqueles homens também entendiam que Jesus seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja só que interessante. Os presentes destes magos não são um capricho pessoal, não são um desperdício de luxo. Na verdade, eles representavam a sua confissão
de que Jesus era o Deus entre nós. Eu agora quero passar dessa análise dos magos e ir para a análise de Herodes. Quem era Herodes? Herodes era a pessoa errada, no lugar errado, fazendo a coisa errada. Que tragédia, hein? A sua moral era duvidosa, o seu governo era indecente, os seus planos eram sórdidos. Tudo para ele representava uma ameaça ou perigo. Você conhece alguém assim, extremamente insegura? Assim era Herodes. Pessoas como Herodes demonstram que, quando o líder é fraco, até as bênçãos se transformam em problemas. Ele poderia ter entrado nos registros dos evangelhos como sendo o rei que recebeu Jesus, o rei dos reis. Mas, pelo contrário, ele ficou conhecido como o homem que perdeu a maior oportunidade, porque enxergou a Cristo como se fosse um rival e não como seu Salvador. Veja, ele estava no tempo certo, com as condições de descobrir o lugar certo para fazer a coisa certa, mas ele não fez isso. A visita dos magos foi a última oportunidade de salvação para aquele homem. Quando ele rejeitou aquele Messias, ele perdeu tudo o que importava. Mais do que o seu reino, mais do que a sua popularidade. Sabe o que ele perdeu? A sua alma. Ele estava tão perto, mas agora se encontrava tão longe. Tão abençoado, mas agora tão maldito. Tão possível para ele, mas tão improvável. Como ele, muitas pessoas no Natal estão diante da sua última oportunidade de salvação. Que você não viva o que viveu Herodes. O texto aqui, Mateus capítulo 2, o verso 3, diz assim: alarmou-se o rei e com ele toda Jerusalém. Veja, Herodes e toda Jerusalém não estavam prontos para o Messias. As palavras agora de João fazem todo o sentido. João 1, verso 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Que tristeza é poder olhar para Herodes e ver que ele perdeu a maior de todas as oportunidades. E agora, a gente vai para os principais sacerdotes e escribas. Quem eram eles? Eles eram as pessoas certas no lugar errado, fazendo tudo errado, mesmo sabendo tudo o que era certo. Quando eles foram perguntados, onde é que vai nascer o Messias? Qual foi a resposta deles? Capítulo 2, verso 5. Em Belém da Judéia. Não existe nada mais triste do que você saber com precisão onde, quem, mas não estar pronto para o quando. Eles sabiam onde o Messias ia chegar, sabiam quem ele era, o Filho de Deus, mas não estavam preparados para o quando. Eles conheciam tudo sobre as profecias, conheciam tudo sobre o Messias, mas não estavam preparados para quando ele iria chegar. Sabe por quê? Porque eles não estavam a serviço do Mestre. Eles estavam a serviço de si mesmos, dos seus planos, dos seus objetivos. O Natal revela que muitos estão na mesma categoria desses homens. Sabem o que deveriam saber. Conhecem quem precisariam conhecer, mas não estão prontos quando mais precisam estar. O Natal hoje revela ainda um quadro muito parecido. Muita gente se ilude com as cores, com os presentes, com a comida, com o brilho, mas não estão se importando com o dono da festa. A pergunta que fica é: quem é Jesus para você? Ele é só mais um líder religioso? Ele é um grande mestre da moral? Ele é um exemplo a ser seguido? Ele é como se fosse um grande político? Ou ele é o seu Salvador? A resposta está no lugar em que você se encontra. Não adianta saber tudo e ficar em Jerusalém. Nós ainda precisamos ir até Belém. Se Belém do hebraico, para o português, significa a casa do pão, hoje é o dia de pedir ao Pai do céu, pela vinda do pão
pão do céu para dentro da nossa vida. Feliz Natal é viver com aquele que é a razão da felicidade. É viver para aquele que é a maior autoridade. É viver hoje sonhando com a eternidade. Você está pronto para o Natal? Você está pronto para esse outro Natal, quando nós finalmente teremos a vinda do mesmo Messias? Esse é o momento de reflexão. E eu queria convidar você a entender como é que você se encontra na história do Natal. Quem é você? Você é como aqueles 6 magos que vêm de longe para prestar homenagem e adoração? Você é como o rei Herodes, que está perto, está próximo, mas tão distante? Ou você é como os principais sacerdotes, que sabem tudo, mas não estão preparados para a hora? Tem muita gente que vive assim, totalmente despreparada, pessoas despreparadas para o evento mais importante e especial. Nós não estamos aqui olhando para uma festa. Daqui a pouco tempo você não vai sentar junto à mesa para comemorar, para celebrar. Você vai sentar junto à mesa para celebrar a chegada do Messias. Eu espero que a sua vida esteja mais parecida com os 6 magos do que com os sacerdotes, do que com o rei Herodes. Sabe, hoje, Jesus está passando aqui na sua vida através da TV Novo Tempo para trazer para você aquilo que você mais precisa: paz, salvação e a alegria de que tudo isso você receberá das mãos do Messias. Por que não aceitar o que Jesus pode fazer hoje na sua vida? Por que não aceitar aquilo que Ele pode fazer agora na sua vida, na sua história? Que junto à mesa do Natal e os presentes, você coloque aquilo que é mais importante, o seu coração, na presença de Jesus. Você pode fazer isso agora? Eu queria nesse momento orar com você e pedir para que Cristo esteja nesse instante como o centro da sua vida, da sua casa e das suas festividades de final de ano. Ore comigo. Querido Pai, entregamos em Tuas mãos a nossa vida. Entregamos em Tuas mãos a nossa adoração. Que nesse Natal nós o conheçamos como os magos, plenamente quem Tu és, o nosso Rei, o nosso sacerdote e o nosso Salvador. Nós precisamos disso para dentro de nós, na nossa vida, na nossa história. Assim nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha poder falar com você sobre o Natal e tirar dos problemas do Natal uma lição positiva. Mas eu queria que você lembrasse que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.